Os soldados da Rússia estão apavorados. De alguma forma, eles começaram a se acostumar com o som dos drones zumbindo acima de suas cabeças. Esta é a natureza da guerra com a Ucrânia, mas agora vemos algo diferente. De outro mundo. Um horror vindo dos céus que é silencioso, indetectável, e está massacrando os soldados russos aos montes. Serei direto. Os capachos de Putin estão apavorados. Com razão. Os marcianos chegaram. Eles são só o início de uma onda de aniquilação por IA que se aproxima das forças da Rússia. As primeiras pistas sobre o que a Ucrânia levou ao campo de batalha vieram não dela, mas da Rússia e de seus serviços de segurança amedrontados. Em 21 de abril, a agência russa TASS divulgou a citação de uma fonte dos serviços de segurança russos sobre algo monstruoso nos céus. Esses drones são difíceis de localizar com antecedência usando detectores de drones, disse a fonte de forma sombria. A fonte nomeou esses novos drones e explicou por que são motivo de medo para todo soldado russo na Ucrânia atualmente. O Vant marciano se destaca por operar quase totalmente em silêncio. Ele só é ouvido ao mergulhar para atacar, dificultando que o pessoal nos postos avançados saiba quando o marciano atacará, revelou a fonte. Silencioso, mortal, aparentemente não deste mundo. Parece que a Rússia levou tanques e soldados para uma guerra de ficção científica e não sabe lidar com o que a Ucrânia lançou. Fontes russas não identificadas não são as únicas apontando o horror dos marcianos. Em Rolivka, onde drones ucranianos causam mais destruição, o prefeito nomeado pelos russos, Ivan Prokódiko, falou assustado sobre o que os lacaios de Putin enfrentam. Os novos drones ucranianos têm velocidade de cruzeiro de até 300 km por hora, afirma Prokódiko, sendo mais rápidos que a maioria dos drones FPV e de fibra ótica na linha de frente. O verdadeiro problema para a Rússia é simples. Os novos drones da Ucrânia não voam mais sob orientação de operadores, mas são controlados por inteligência artificial. São indetectáveis por sistemas de guerra eletrônica e detectores de drones, afirma Prokódiko. A Ucrânia pouco comenta sobre esses drones, então também não sabemos oficialmente o que são os marcianos. Mas sabemos de algumas coisas, uma das quais é que há uma influência surpreendente do Google, que agora está sendo vista no campo de batalha. Acompanhe para descobrir como isso e outras curiosidades sobre os marcianos surpreenderam a todos. No momento, as especificações técnicas dos novos drones com IA da Ucrânia importam menos do que suas ações em campo. A France 24 destaca que esses drones são totalmente silenciosos até quase atingir um soldado russo azarado. Além disso, esses novos drones voam tão baixo que os sistemas de defesa aérea não os detectam. Radares voltados para o céu pouco podem contra ameaças aéreas próximas ao solo. Adicionar IA e alto poder destrutivo à equação só agrava o problema. Esses drones indetectáveis, além de eliminar soldados russos, também atingem os próprios sistemas de defesa feitos para detectá-los. O que isso significa para a Rússia é simples. Uma vez que os marcianos pousaram, abrem-se brechas para outros drones e armamentos. Vamos voltar ao que sabemos sobre os drones. A velocidade de cruzeiro deles, 300 km por hora, é significativa. Também sabemos que eles são silenciosos e praticamente indetectáveis, e que existe algum tipo de componente de IA envolvido. Mas de onde eles vêm? E por que, afinal, de todos os drones que a Ucrânia introduziu no campo de batalha, esse veículo aéreo não tripulado em particular está sendo tratado pela Rússia como se tivesse vindo do espaço sideral? Podemos responder a segunda pergunta com informações do New York Times. Ela revela que o marciano, pelo menos nas primeiras versões da tecnologia, parece estar voando desde o início de janeiro de 2025. Naquele tempo, ele era chamado Bumblebee. Os rumores sobre suas habilidades começaram quando a Ucrânia testou sua nova arma. Em janeiro, um Bumblebee parou um caminhão logístico russo em movimento enquanto voava autonomamente, segundo a reportagem. Alguns meses depois, outro Bumblebee voou sem qualquer intervenção humana para alcançar e atingir um veículo blindado russo, que estava usando sistemas de guerra eletrônica criados justamente para evitar esse tipo de situação. A notícia correu na Rússia. A Ucrânia tinha um novo drone imune a bloqueadores de sinal. A Rússia fez da captura de um dos drones ucranianos uma prioridade e logo percebeu que a única maneira de conseguir isso era abatendo um deles. A Rússia conseguiu fazer isso poucos dias após o ataque do Bumblebee ao blindado, mas por sorte do que habilidade. Os destroços do novo drone ucraniano foram enviados ao Centro de Soluções Integradas para Veículos Não Tripulados, um dos principais fabricantes de drones da Rússia, perto de Moscou. O centro analisou os destroços e deu ao Bumblebee um novo nome, Marcianin, que em russo é marciano. Esse nome não surgiu do nada.
O motivo pelo qual a Rússia concedeu um título tão fora deste mundo ao novo drone da Ucrânia foi devido ao possível envolvimento de uma organização que ninguém jamais esperaria que fizesse parte da guerra na Ucrânia. Não é o Google, vamos chegar lá. NASA. Não afirmamos que a NASA criou o drone marciano para a Ucrânia, mas, conforme a Rússia, é seguro supor que a tecnologia que permite ao marciano atingir sem ser detectado tanto soldados e equipamentos militares russos veio do programa Ingenuity da NASA. Lá em 2020, a NASA enviou seu helicóptero Ingenuity para Marte, o planeta que deu nome ao drone. Ele voou pela primeira vez em abril de 2021, e nos 3 anos seguintes, esse drone experimental completou 72 voos, todos realizados para determinar o quão bem um drone poderia voar em um planeta como Marte. O drone Ingenuity superou todas as expectativas. A própria NASA disse que o drone acabou voando mais alto e mais rápido do que se imaginava anteriormente. Segundo o New York Times, o drone Ingenuity realizou muitos desses voos de forma autônoma. Alarmes soaram no Centro de Soluções Integradas para Veículos Não Tripulados. Em 1 ou 2 meses, começaram a ser elaborados relatórios que praticamente gritavam sobre o possível envolvimento dos Estados Unidos na criação do novo drone assustador da Ucrânia. O marciano representa uma ameaça séria, declarou um desses relatórios, e também afirmava: não existem contramedidas eficazes e nenhuma é esperada num futuro próximo. Em resumo, a Ucrânia colocou em combate um drone quase imparável, que só pode ser derrubado com sorte e tiros. A Rússia está certa, inclusive sobre o envolvimento dos Estados Unidos. No entanto, além das digitais da NASA nos drones marcianos da Ucrânia, há outra influência ainda mais diretamente envolvida. Essa influência vem da Google e do fato de ir na contramão para garantir que a Ucrânia tenha o que precisa para reagir à agressão russa. Só isso já muda tudo para a Ucrânia. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver, certifique-se de estar inscrito no canal. A influência que ficou clara no marciano é do ex-chefe do Google, Eric Schmidt. Schmidt se destaca entre os apoiadores da Ucrânia, pois não se limita a doar dinheiro ou expressar apoio. Schmidt combina conhecimento tecnológico e poder financeiro para criar a fonte de armas que assombra soldados russos. O marciano é uma dessas armas, e é o produto de uma startup comandada por Schmidt chamada White Stalk. A Forbes revelou esse projeto militar ultra secreto em janeiro de 2024, mas, por meses depois disso, quase não se ouviu mais falar dele. O que ouvimos então já bastava para convencer quem prestasse atenção de que a White Stalk poderia mudar o jogo para a Ucrânia. Schmidt passou a recrutar os melhores e mais brilhantes do Vale do Silício. Ex-funcionários de Apple, SpaceX e do Google, antiga empresa de Schmidt, foram para a White Stalk, onde atuam com ex-membros de agências federais dos Estados Unidos. Hackathons passaram a ocorrer. Schmidt usa sua considerável influência para conseguir acesso a tecnologias que nenhuma outra empresa privada conseguiria. O projeto era, e ainda é, a criação de drones movidos por IA, que podem ser usados pela Ucrânia. Desse trabalho nasceu o Marciano. Tecnologia criada em laboratório da NASA chegou a Marte e agora está na Ucrânia. Ele não precisa de GPS para navegar. O escaneamento autônomo das características do terreno é suficiente. Um motor elétrico pesando cerca de 10 kg é o que o ajuda a permanecer silencioso. É barato. Ele emprega sistemas eletroóticos avançados de detecção e reconhecimento de alvos com IA para garantir precisão nos alvos. Até os vídeos e dados enviados à Ucrânia usam sinais criptografados avançados que a Rússia não consegue hackear, impedindo os generais de Putin de obter pistas sobre o novo drone, mesmo pelas reações dos soldados. O marciano não é um sonho impossível, não é uma ideia maluca inventada por um homem rico com mais dinheiro do que juízo. O marciano é muito real. Ele destrói forças e equipamentos russos agora, o que é um grande problema para Putin. No entanto, isso é só a ponta do iceberg, pois por trás das manchetes sobre o drone marciano há um problema muito maior que a Rússia precisa enfrentar. A revolução da IA na Ucrânia já está avançada, enquanto a Rússia está ficando para trás. O Ministério da Defesa da Ucrânia já afirmou que considera a IA um divisor de águas na luta contra a Rússia. Em 4 de maio, Danilo Tsivok, CEO do Centro de IA de Defesa da Ucrânia, A1, afirmou isso em comentários divulgados pelo Ministério. O uso de IA pela Ucrânia não se trata de criar um campo de batalha 100% autônomo, diz Tsivok. Trata-se de eficácia e da criação de armas que minimizem o risco para os soldados ucranianos, enquanto maximizam o dano causado à Rússia. Além disso,
Sysvok afirma que o trabalho de empresas como o Defense IA Center A1, que colabora com o governo do Reino Unido, é essencial para proteger a democracia no Ocidente. Sysvok afirma que democracias devem desenvolver capacidades de defesa e que sem IA não conseguem proteger a paz com eficácia. Comentários possivelmente influenciados por interesses de um guru de IA. A bravata de Sysvok mostra que a Ucrânia considera as armas de IA no campo de batalha um dos maiores avanços contra o autoritarismo de Putin. O marciano lidera uma nova onda de drones com IA que devastam a ofensiva russa. Não são só os drones que estão entrando nessa onda de IA da Ucrânia. Outras armas também estão sendo automatizadas para dar vantagem à Ucrânia contra as forças de Putin, tema que abordaremos em breve. Continuando com os drones, o chefe do gabinete presidencial da Ucrânia e ex-líder da inteligência, Kirilo Budanov, afirmou que o campo de batalha chegou a um ponto em que os limites das tecnologias existentes estão sendo alcançados, o que está forçando o surgimento de novas tecnologias, para que a Ucrânia continue na dianteira. A transição para sistemas autônomos é necessária. Eles precisam identificar alvos e manobrar sem controle humano direto. A Ucrânia já tem avanços nessa área, e segundo Budanov, eles devem se tornar um fator importante e potencialmente inesperado no campo de batalha em breve. Talvez ainda não tenhamos um campo de batalha totalmente autônomo, mas isso parece ser o objetivo da Ucrânia. A Ucrânia não está apenas dizendo tudo isso enquanto reflete sobre algum futuro teórico. Dinheiro e tempo estão sendo investidos para tornar o campo de batalha o mais autônomo possível. Empresas como a Swarma, que criam softwares para coordenar enxames de drones e veículos aéreos não tripulados, buscam ampliar ao máximo o uso da IA ucraniana em suas forças de sistemas não tripulados. Segundo o Ukraine Arms Monitor, desde abril de 2024, o Swarmer Stack já foi utilizado em mais de 100 mil missões no país. Empresas como a White Stalk desenvolvem drones e tecnologias específicas, enquanto sistemas individuais já servem de inspiração para futuros drones que a Ucrânia usará em batalha. A Ucrânia já tem empresas suficientes para viabilizar sua estratégia com drones. Já existe um verdadeiro gigante da indústria de defesa no setor de drones, e espera-se que fabrique 7 milhões de drones para a Ucrânia só em 2026, segundo o Kiev Independente. Isso equivale a cerca de 19 mil drones produzidos por dia, alguns custando apenas $500, mas ainda assim capazes de destruir sistemas russos que valem milhões de dólares, como as defesas aéreas que agora estão falhando tanto contra o Martian. Na IA, a Ucrânia já tem mais de 200 empresas desenvolvendo drones e tecnologias relacionadas com inteligência artificial. Essas empresas se uniram para registrar mais de 300 desenvolvimentos de drones com IA na plataforma Brave One da Ucrânia, criada para promover a colaboração e garantir apoio direto do governo aos produtores descentralizados de drones. Atualmente, a Ucrânia utiliza mais de 70 sistemas com tecnologia de IA no campo de batalha. Antes dissemos que o marciano, mesmo assustando os soldados de Putin, é só a ponta do iceberg. Era sobre isso que falávamos. O drone alienígena da Ucrânia lidera uma revolução que está deixando os russos se borrando de medo, mais até que os puxa-sacos do Putin. O que estamos vendo a Ucrânia fazer agora é entrar em uma nova fase de guerra, que é diferente de tudo que já foi visto antes. A IA permite que drones ucranianos identifiquem e ataquem alvos autonomamente, mesmo em meio à guerra eletrônica e condições difíceis. Esses drones processam muito mais dados e rapidamente que humanos, permitindo ajustes em tempo real nas ações dos drones da Ucrânia, com pouca interferência dos operadores. A autonomia está surgindo rapidamente, e em breve, os drones de IA terão tanto impacto que poderão prejudicar a Rússia. Diariamente, novos protótipos de drones e softwares são testados, muitos financiados pela Ucrânia e parceiros. Agora temos pessoas como Eric Schmidt, atuando como cruzados pela causa russa, bancando na prática o que defendem para entregar um tipo de tecnologia que parece ter saído de Star Wars. Armas que antes eram limitadas pelos cabos de fibra ótica conectados a elas, ou pelo conhecimento que seus operadores tinham sobre o campo de batalha, agora são capazes de voar em enxames, escolhendo alvos enquanto avançam, superando todos os meios que a Rússia tem para detê-las. Antes de um novo dia raiar, a Ucrânia deve seguir construindo. A inteligência artificial traz várias vantagens aos drones, mas se tem uma coisa que aprendemos sobre a Ucrânia desde que Putin lançou sua invasão, é que a Ucrânia nunca deixa uma descoberta de lado depois que ela é feita. Drones com inteligência artificial estão na vanguarda da revolução autônoma, mas a Ucrânia está integrando IA em muito mais armas do que apenas o marciano e seus semelhantes. A IA está se espalhando, o que é uma péssima notícia para a Rússia.
Em 9 de maio, o Kiev Post revelou que a Ucrânia criou uma torreta com IA pelo cluster Brave One, usada para rastrear e destruir drones russos de fibra ótica. Esses drones lembram os de IA da Ucrânia, porque não podem ser parados por guerra eletrônica, mas não são autônomos e têm alcance limitado pelo comprimento dos cabos. A Ucrânia respondeu aos drones com torres equipadas com IA, já ativas em 10 unidades no campo de batalha, e que devem se tornar defesa padrão contra uma das principais armas da Rússia na linha de frente. Vemos a Ucrânia usar IA em armas que parecem de outro mundo. Em 9 de maio, a Interest Engineering noticiou que a Ucrânia testa um novo laser antidrone com alcance de cerca de 5 km. O laser Trizub entrou na fase final de testes antes de ser usado no campo de batalha. Com defesas a laser, a Ucrânia pode derrubar drones Shahid russos quase sem custo, pois não precisa fabricar munições físicas ou drones interceptadores. O laser foi testado com sucesso contra alvos de até 18 centímetros, o que indica que os Shahids não serão problema. A IA rastreia e mira rapidamente no drone russo, permitindo que o laser o derrube antes que perceba o ataque. E você se lembra de quando mencionamos antes que a Ucrânia considera esse tipo de tecnologia tão importante que acredita que pode proteger o próprio conceito de democracia? Não é conversa fiada. A revista NSS revelou em abril que a Ucrânia fornece dados de drones e sistemas de IA aos aliados ocidentais para que eles treinem seus próprios modelos de IA. Isso significa que a IA está se tornando mais do que apenas uma ferramenta para a Ucrânia no campo de batalha. Drones como o Martian aumentam o temor de Putin, já que a Ucrânia usa ativamente os dados coletados, tornando-se ainda mais crucial para países que se opõem à tirania de Putin. Os avanços da Ucrânia beneficiam todo o Ocidente. E o que isso significa é que a Rússia está enfrentando um Ocidente cada vez mais unificado, não apenas ideologicamente, mas também em termos de sua capacidade de lidar com a Rússia. A Rússia está tentando acompanhar, está desenvolvendo seus próprios drones com inteligência artificial e tentando usar essa tecnologia contra a Ucrânia. Os drones da Rússia são propensos a erros e não são tão avançados nem mesmo quanto as versões anteriores da tecnologia de IA da Ucrânia. Relatórios russos dizem que o sistema autônomo de guiamento terminal da Ucrânia, exemplificado pelo drone Martian, atinge mais de 70% de acertos mesmo diante das defesas aéreas, da guerra eletrônica e de todas as outras contramedidas criadas pela Rússia. A realidade que Putin enfrenta é simples. Os marcianos chegaram, marcando só o início dos avanços ucranianos que mudaram as regras da guerra moderna. A tecnologia vai melhorar. O pânico da Rússia só vai aumentar. O massacre alimentado por IA, que já ocorre e tende a piorar, pode impedir a invasão de Putin. Enquanto o líder russo vê a Ucrânia avançar de formas inesperadas, as armas avançadas da Rússia são destruídas. A nova geração de caças buscava igualar a força aérea russa aos Estados Unidos e China. O mais novo jato da Rússia foi destruído por um ataque de longo alcance da Ucrânia. Descubra mais sobre o destino dos ultramodernos Su-57 da Rússia, que Putin estava escondendo a mais de 1.700 quilômetros das fronteiras da Ucrânia, em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se para não perder novidades do The Military Show. Obrigado por assistir.